Parte 1. A história do homem rico e Lázaro. Era uma vez um homem rico, vestido de púrpura e linho finíssimo, que todos os dias desfrutava de banquetes suntuosos à sua porta. Jazia um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas e desejando alimentar-se com as migalhas que caiam da mesa do rico. Contasse que até os cães vinham lamber as suas feridas um dia. Ambos morreram. O mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, onde encontrou consolo e descanso, enquanto o homem rico foi atormentado no Hades, onde clamava por alívio em meio às chamas. Apesar de suplicar a Abraão para enviar Lázaro de volta à terra, para advertir seus 5 irmãos sobre o destino reservado aos avarentos e egoístas, foi-lhe dito que tinham Moisés e os profetas para ouvir. Porém, o rico argumentou que se alguém dentre os mortos fosse até eles, se arrependeriam. Mas a resposta foi clara: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco seriam persuadidos, mesmo que alguém ressuscitasse dentre os mortos. Parte 2. A negação de Pedro a Jesus após a última ceia. Jesus predisse que todos os discípulos o abandonariam. Pedro, cheio de confiança, declarou que jamais o faria. No entanto, quando Jesus foi preso, Pedro foi confrontado por 3 pessoas que o acusavam de ser seguidor do Mestre. Com medo e pressionado pela situação, Pedro negou conhecer Jesus por 3 vezes, exatamente como seu mestre havia previsto. Ao ouvir o canto do galo, Pedro percebeu o que havia feito e chorou amargamente pela sua fraqueza e falta de coragem em assumir sua fé. Essa história nos mostra como até mesmo os mais próximos de Jesus podem falhar em momentos de provação, e nos faz refletir sobre a importância da fidelidade e da humildade. Parte 3. A incredulidade dos fariseus diante dos milagres de Jesus. Durante o ministério terreno de Jesus, os fariseus, que eram conhecedores da lei e da tradição religiosa, testemunharam diversos milagres realizados por ele. Sua incredulidade e dureza de coração impediram que enxergassem a verdadeira natureza dos milagres e a presença do Messias entre eles. Essa história nos alerta sobre os perigos da arrogância espiritual e da cegueira causada pela falta de fé. Em uma ocasião, após presenciarem a cura de um homem possesso por demônios, em vez de se maravilharem com o feito extraordinário, os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios. No entanto, em vez de reconhecerem a manifestação do poder divino, muitos deles optaram por duvidar e questionar a autoridade de Jesus. Parte 4. A traição de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, era encarregado das finanças do grupo. No entanto, mesmo convivendo diariamente com o Mestre e testemunhando seus ensinamentos e milagres, Judas nutria um coração ambicioso e egoísta. Ela nos lembra que mesmo aqueles que andam ao lado da verdade podem sucumbir à tentação se não vigiarem seus corações e priorizarem os valores espirituais sobre os materiais. Atormentado pela consciência e pelo peso de sua escolha errada, Judas acabou por se enforcar. A história de Judas nos alerta sobre os perigos da ambição desmedida e da falta de integridade moral. Após a consumação do ato vil, Judas se viu tomado por remorso e arrependimento, devolvendo as 30 moedas de prata aos líderes religiosos que as haviam dado em troca da traição. Ele reconheceu sua culpa ao afirmar que havia traído sangue inocente. Judas, cego pela avareza, prontamente se ofereceu para identificar o traidor, sem perceber que estava revelando a si mesmo mais tarde, guiando uma multidão armada até Jesus no jardim do Getsemane. Judas selou sua traição ao entregar seu mestre com um beijo. Sua traição teve início quando ele se deixou levar pela ganância e pelo desejo de dinheiro em um momento crucial. Durante a última ceia, Jesus anunciou que um dos discípulos o trairia. Parte 5. A rejeição de Jesus pelos habitantes de Nazaré. Após realizar diversos milagres e ensinar com autoridade em outras cidades, Jesus retornou à sua terra. Nazaré. Ao saberem da chegada de Jesus, os habitantes da cidade se reuniram na sinagoga para ouvi-lo. Diante da incredulidade e do desprezo dos conterrâneos,
Jesus proferiu a conhecida frase: um profeta só não é estimado em sua própria terra, e em sua casa ele não pôde realizar ali muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. No entanto, ao escutarem suas palavras e testemunharem seu poder, muitos ficaram perplexos e questionaram de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes. Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? O episódio revela como a falta de fé e a familiaridade podem cegar as pessoas para a verdadeira natureza divina de Jesus, impedindo que recebam as bênçãos que ele deseja conceder. Parte 6. A resistência de Saulo antes da conversão. Saulo, um fariseu zeloso e perseguidor dos seguidores de Jesus, era conhecido por sua ferrenha oposição ao cristianismo. Sua reputação como inimigo da nova fé era temida entre os discípulos, que viam nele uma ameaça constante à propagação do Evangelho. Em sua missão de perseguir os cristãos, Saulo se dirigiu a Damasco com autorização das autoridades religiosas para prender e trazer de volta a Jerusalém aqueles que seguiam o caminho. No entanto, no caminho para a cidade, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa do céu brilhou ao seu redor, e ele ouviu uma voz poderosa perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atordoado e tremendo de espanto, Saulo reconheceu a voz como sendo a de Jesus. Cego e confuso, Saulo foi levado à casa de um discípulo chamado Ananias. Após 3 dias de cegueira e reflexão, Ananias impôs as mãos sobre ele, e algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Nesse momento, ele recuperou a visão e foi batizado. A transformação foi tão profunda que Saulo passou a ser conhecido como Paulo e se tornou um dos maiores apóstolos do cristianismo. A história de Paulo nos ensina sobre o poder da graça divina em transformar vidas e redirecionar caminhos. Ela nos lembra que ninguém está além do alcance da misericórdia de Deus e que até mesmo os mais obstinados opositores podem se converter quando tocados pelo amor divino. Parte 7. A resistência do rei Faraó no Egito. Durante o tempo em que Moisés liderava os israelitas rumo à libertação do Egito, o faraó da época se tornou um símbolo de resistência e teimosia. Diante das advertências divinas, por meio de Moisés, Deus enviou uma série de pragas sobre o Egito com o objetivo de persuadir o faraó a liberar o povo hebreu da escravidão. No entanto, mesmo diante dos sinais e maravilhas realizados por Deus, o coração do faraó permanecia endurecido. A cada praga enviada, desde a transformação das águas do Nilo em sangue até a morte dos primogênitos egípcios, ele se recusava a ceder. Sua arrogância e confiança na própria força levaram não apenas à ruína de seu reino, mas também ao sofrimento de seu povo. A história do rei Faraó nos alerta sobre os perigos da obstinação e da falta de humildade diante das manifestações divinas. Ela nos lembra que a resistência teimosa ao chamado de Deus pode resultar em consequências desastrosas para nós mesmos e para aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Parte 8. A parábola do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo, desejando sua parte da herança, pediu ao pai que lhe entregasse o que lhe era devido. Assim, partiu para uma terra distante e esbanjou todo o dinheiro em festas e prazeres efêmeros. Quando a fome se abateu sobre a região, o filho pródigo se viu em extrema miséria e arrependimento. Lembrando-se da abundância na casa de seu pai, decidiu voltar e pedir perdão, disposto a servir como um dos empregados. Ao avistá-lo de longe, o pai correu ao seu encontro, abraçou-o ternamente e ordenou que preparassem uma festa em sua honra. O filho mais velho, por sua vez, ressentiu-se da acolhida calorosa ao irmão que havia desperdiçado a herança. Essa parábola ilustra a infinita misericórdia de Deus para com os pecadores arrependidos e nos ensina sobre o amor incondicional do Pai Celestial. Ela nos lembra que não importa quão longe tenhamos ido em nossas escolhas erradas, sempre podemos retornar aos braços acolhedores de Deus e encontrar perdão e restauração. Parte 9.
A história de Jonas e a cidade de Nínive. Jonas, um profeta escolhido por Deus, recebeu a missão de ir até a grande cidade de Nínive para proclamar a mensagem divina e advertir sobre o juízo iminente. No entanto, Jonas, dominado pelo medo e pela falta de compaixão pelos habitantes da cidade iníqua, decidiu fugir da presença do Senhor. Em vez de seguir as instruções divinas, Jonas embarcou em um navio rumo a Tarsis, buscando escapar da responsabilidade que lhe fora confiada. No entanto, durante a viagem, uma tempestade violenta assolou o mar, ameaçando afundar a embarcação diante do perigo iminente. Os marinheiros lançaram sorte para identificar o culpado pelo infortúnio, e esta recaiu sobre Jonas. Reconhecendo sua desobediência e culpabilidade diante de Deus, Jonas se ofereceu para ser lançado ao mar como forma de acalmar a tempestade ao ser engolido por um grande peixe. Preparado por Deus para esse propósito, Jonas experimentou o arrependimento e clamou ao Senhor do ventre do peixe. Após 3 dias e 3 noites no ventre do animal marinho, Jonas foi vomitado em terra seca, dessa vez decidido a cumprir a vontade divina. Ele seguiu para Nínive e proclamou a mensagem de arrependimento aos seus habitantes. Surpreendentemente, os ninivitas ouviram as palavras de Jonas e se arrependeram sinceramente de seus maus caminhos devido ao arrependimento coletivo da cidade ímpia. Deus decidiu não executar o juízo anunciado por meio de Jonas. A história de Jonas nos ensina sobre a misericórdia divina, que se estende até mesmo aos mais rebeldes e desobedientes quando estes se voltam sinceramente para ele em arrependimento. Parte 10. A parábola do bom samaritano. Certo homem, um perito na lei, questionou Jesus sobre como herdar a vida eterna. Em resposta, Jesus contou a parábola do bom samaritano. Um homem foi assaltado por salteadores e deixado à beira da estrada, ferido e desamparado. Passaram por ele um sacerdote e um levita, que, apesar de verem sua situação, seguiram adiante sem prestar socorro. Entretanto, um samaritano, tradicionalmente inimigo dos judeus, ao vê-lo teve compaixão e cuidou de suas feridas, levando-o a uma estalagem e providenciando os cuidados necessários. No dia seguinte, o samaritano pagou ao estalajadeiro para que continuasse a cuidar do homem, e prometeu retornar para quitar qualquer despesa adicional. Ao concluir a parábola, Jesus questionou o perito na lei: quem havia sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O homem respondeu que foi aquele que mostrou misericórdia, e Jesus instruiu: vai e faze tu o mesmo. Essa história nos ensina sobre o verdadeiro significado de amar o próximo como a si mesmo, e nos desafia a praticar a compaixão e a bondade em nossas relações diárias. Gostou dessas histórias? Comente abaixo qual delas mais te impactou e compartilhe esse vídeo com seus amigos para refletirem juntos. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham refletido sobre a importância da fé e do arrependimento. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.